Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de redação. Hoje nós iremos fazer a nossa proposta 2, tá? Ainda vamos continuar falando sobre verbete, só que agora a gente vai aprofundar mais os nossos conhecimentos, tá bom? Vamos lá. Livro de atividade, produção textual, proposta 2, ok? A partir da página 10, especificamente. Vamos lá, gente. Aqui é o momento da gente testar os conhecimentos, né? A gente vai dizer, por exemplo, aqui nessa unidade, que o verbete é o Pégaso, tá? O Pégaso, gente, ele é bastante conhecido das mitologias gregas aí, né? Principalmente para quem gosta dessa área, vai gostar dessa proposta, tá bom? E aqui na primeira questão, ele vai trazer primeiramente, antes de iniciar a unidade, um teste. É um desafio alado. O que você sabe sobre o Pégaso? Indique se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas. Para ficar divertido, propune uma competição com um colega. Então, se nós estivéssemos aí em sala de aula, daria para você fazer com o seu colega, né? Como a gente não tá, você vai fazer sozinho, tá bom? Esse desafio. Então, aí você vai marcar o que seria verdadeiro e o que seria falso em relação ao Pégaso. O nome de um passarinho feio, o nome de um cavalo alado, ser mitológico criado pela imaginação que está presente nas histórias de Perseu e Medusa, ajudou a combater a quimera, transformou-se em uma constelação, fez brotar uma fonte para inspiração dos poetas, tá? Então aqui é um desafio mesmo para verificar o que você conhece, o que você sabe sobre o Pégaso. Então, pode ser que vocês já tenham esse conhecimento, pode ser que alguns ainda não tenham ou nunca ouviram falar, mas possivelmente vocês já ouviram falar dele, tá? Então vamos lá. Aqui na questão 2, ele vai trazer informações sobre o Pégaso, tá? Então, na questão 2, ele pede para você conferir as suas respostas lendo o verbete de um dicionário temático e observando a imagem do ser mitológico. Então, aí você vai ter a imagem e as informações referentes ao Pégaso. O que é importante a gente destacar aqui que um dicionário temático, ele é um dicionário mais específico, né? Ele se restringe a um público mais específico, ou seja, pessoas que têm interesse em conhecimento de determinada área ou pessoas mesmo que querem aprofundar seus conhecimentos ou têm curiosidade, tá certo? Então, por isso que é um dicionário temático. Por exemplo, professora, nós vamos ter dicionários de literatura, né? Nós vamos ter também dicionários de filosofia, nós vamos ter dicionários aí de alimentação, né? Então, vai ser mais específico daquela área do conhecimento. Vamos para a questão 2. Observa que a gente vai ter um dicionário temático aí falando sobre o Pégaso. O que seria o Pégaso, professora? Ele é um cavalo alado que nasceu do sangue de Medusa quando Perseu lhe cortou a cabeça. Montado sobre o Pégaso, o herói foi salvar Andrômeda, exposta ao furor de um monstro marinho e a Belerofonte serviu-se de Pégaso para combater a quimera. Com uma patada, Pégaso fez brotar do Helicon a fonte de Hipocrene, onde os poetas iam beber inspiração. Olha só que coisa legal, né? Tem toda uma história aí, todo um contexto, muito legal. O que mais você conhece sobre a história do Pégaso? Pesquise e anote o que você descobriu. Se você quiser fazer uma pesquisa, buscar mais informações, aí você faz a pesquisa e você registra aqui na questão 2, tá bom? Se você quiser fazer de acordo com os conhecimentos que você já tem, aí você também registra, tá bem? Vamos avançar. Aqui na questão 3, ele diz assim: depois de ler o verbete, o Pégaso, que foi o texto que nós acabamos de ler, é possível concluir que o objetivo desse texto é informar fatos para o leitor, apresentar informações científicas para o leitor, letra C, informar o leitor sobre um assunto da mitologia,
D. Dar para o leitor instruções sobre a execução de uma tarefa. Ou letra E. Apresentar uma opinião sobre o tema mitologia. E aí, qual é o objetivo desse verbete? Vocês acham que ele apresenta a opinião? Qual é o principal objetivo de um verbete? É informar. Isso, muito bem, informar, né? Trazer uma informação sobre determinada palavra. O dicionário temático, ele vai informar, né, ali sobre determinado assunto, determinada palavra. Nesse verbete especificamente do Pégaso, a gente percebe que o objetivo do autor foi informar o leitor sobre um assunto da mitologia. Então, olha o objetivo principal dele, levar a conhecimento do leitor um assunto mitológico, tá bom? Questão 4. Releia o trecho. Montado sobre o Pégaso, o herói foi salvar Andrômeda, exposta ao furor do monstro marinho. Letra A. Essa informação é um fato real? Justifique sua resposta. E aí, gente, o que vocês acham? Isso aí é um fato real ou é algo fictício, algo que faz parte do mundo ficcional, né, do mundo mitológico? Porque nós sabemos, por exemplo, que nós temos a mitologia grega, ela é muito conhecida justamente por isso, né? Por mostrar aí diversos heróis do mundo ficcional, diversas histórias, diversas criações ficcionais, tá bom? Aí você vai colocar aí na letra A que não se trata de algo real, mas de algo fictício, né? Vamos avançar para a letra B. Qual é a fonte, isto é, de onde a informação sobre essa façanha foi retirada? E aí, galerinha, da onde foi tirada essa informação? Aí você vai voltar aqui, olha, e você vai ver, olha, foi retirada do dicionário, bem aqui, ó. Dicionário Ilustrado de Mitologia, tá bom? Olha, é um dicionário temático, né? Ele traz termos voltados para a mitologia, por isso que ele trouxe o Pégaso aí pra gente. Tá bem? Vamos lá, vamos avançar. Ok? Espero que vocês estejam entendendo. Letra C. Quem estava montado sobre o Pégaso? Essa aqui eu não vou responder, eu quero que vocês respondam. Quem era que estava montado sobre ele, tá bem? Quinta questão é de marcar. No verbete Pégaso são citados. Aí você vai analisar um herói, semideus, uma princesa, 3 localidades, 2 seres míticos. Letra B, 2 heróis, 4 localidades, um monstro marinho, uma princesa. C, uma princesa, 3 seres mitológicos, 2 heróis e 2 localidades. Ou letra D, 2 princesas, uma localidade, um herói e um ser mítico. Quais são que ele cita lá no verbete, lá no Pégaso, no texto sobre o Pégaso, né? Aí você vai observar lá e vai ver quantos ele cita e você vai marcar a alternativa correta, tá bem? Sexta questão, você tem interesse na mitologia da cultura clássica, né? Ou seja, dos gregos e dos romanos? Explique sua resposta. E aí, galerinha, vocês gostam de mitologia grega? Vocês gostam de saber esses feitos, né? Essas criações? Vocês gostam desse mundo aí ficcional? Digam pra gente através dessa questão, tá bem? Diga se você gosta, se você tem interesse ou se não, tá bem? Nós vamos avançar aqui, tá? Eu não vou me estender muito nessa proposta, que é para que vocês consigam fazer de forma bem tranquila. Eu acredito que agora com o retorno da energia 100%, as aulas online vão voltar, se Deus quiser, e logo, logo a gente já vai se encontrar. Aqui nós vamos ter... Você já ficou na dúvida sobre o uso adequado do pronome oblíquo lhe? Antes de verificar, o uso do lhe aí, consulte a tabela e recorde que os pronomes oblíquos podem ser átonos ou tônicos. Nós já até estudamos, né? Pois é, os pronomes oblíquos, eles podem ser átonos, como está aqui para vocês, tá? E podem ser também os
tônicos, tá bom? Quais são os átonos, professora? É aquele que dá até aquela musiquinha que a gente cantava nas aulas de língua portuguesa. Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhe, se. E os tônicos, professora? É o mim comigo, ti contigo, si consigo, ele, ela, nós conosco, vós convosco, si consigo, eles, elas, tá bom? Vamos lá. Aqui nós vamos para a questão 7. Releia a frase que o pronome lhe aparece no verbete Pégaso. Olha aí. Pégaso, cavalo alado, que nasceu do sangue de Medusa quando Perseu lhe cortou a cabeça. Letra A. Na frase, o pronome lhe se refere a quem? Ao cavalo alado, à Medusa ou ao Perseu? Pelo contexto, você consegue identificar a quem esse pronome oblíquo ele vai se referir, tá bem? Olha, cavalo alado que nasceu do sangue de Medusa quando Perseu lhe cortou a cabeça. Então, esse lhe está se referindo a Medusa. Muito bem, tá? Então, na letra A, Medusa. Letra B. Como você descobriu a resposta da questão anterior? Por que, professora? Como que eu entendi? Olha, observa que o lhe ele está se referindo à Medusa, por quê? Porque ele substitui e ele retoma o termo Medusa, né? Então, é por isso que a gente consegue entender. Ele substitui e retoma o termo Medusa na letra B. Letra C. Reescreva a frase trocando o pronome lhe por palavra ou expressão que mantém o sentido original. E aí, galerinha, como é que vai ficar? Pois é, pensa nessa questão, tenta montar uma resposta. Na próxima aula que a gente for fazer na aula online, você me diz como você fez essa questão, tá bem? Você vai substituir aí por uma palavra ou uma expressão que mantém o sentido original, ok? Você pode, professora, eu posso substituir por dela? Pode. Olha, cavalo alado que nasceu do sangue de Medusa quando Perseu cortou a cabeça dela. Dela quem? Da Medusa. Então você pode utilizar o dela, tá bem? Existem outras possibilidades. Tenta aí, depois você me fala como foi que ficou. Tá bem, meus amores? Vamos avançar. 12 minutos. Questão 8. Vamos fazer mais a questão 8 aqui para a gente encerrar a aula de hoje. A palavra Pégaso não consta nos chamados dicionários de bolso ou mini dicionário. Também não encontramos na expressão a expressão cavalo alado, mas o verbete cavalo consta. Leiam. Por quê, professora? Porque são termos, além deles serem antigos, mais restritos da mitologia, né? Eles não são comuns nos dicionários gerais, mas nos dicionários temáticos mesmo, como o dicionário que falam sobre mitologia grega. Mas ele traz a palavra cavalo. Olha só o verbete sobre cavalo, né? Vem do latim cabalo, substantivo masculino. Ele traz quantas acepções? Quatro significados. O primeiro diz da zoologia é um mamífero equídeo domesticado como animal de tiro e de montaria. É herbívoro, tem crina e focinho longos e patas com cascos sólidos. 2, né? Homem no sentido figurado, tá? Homem muito grosseiro ou pouco inteligente, jumento, cavalgadura. 3. Certa peça do jogo de xadrez. 4. Ramo da botânica, né? Ou tronco em que se faz um excerto, né? Um enxerto, perdão, gente, tá? Um enxerto. Então, gente, observa que a palavra cavalo tem 4 significados, 4 acepções, tantas, né? E bem diferentes. Aí na letra A ele diz assim: pesquise, se necessário, as palavras correspondentes a estas abreviaturas. O late lá é de quê? De latim, eu já falei, né? Para você. O zoo, você já sabe, é de zoologia.
O fig, ele é de figurado, né? Sentido figurado. E o bot é da botânica. Muito bem. Tá vendo como a gente também entendendo, né, o significado aí também dessas abreviações ajuda também a gente a entender o significado dentro de determinada área do conhecimento. Letra B, vamos fazer mais a letra B. Coloque-se no lugar de um dicionarista que tem como tarefa acrescentar a locução cavalo alado ao verbete cavalo. Indique na informação a área que pertence à expressão usando itálico e abreviatura. Tá? Itálico é aquelas letrinhas meio cambadinhas, meio deitadinhas. E abreviatura porque você tem que abreviar. A que área pertence essa expressão cavalo alado? Mitologia? Sei, né? Então, se for mitologia, você vai colocar mit, M-I-T, tá? A definição de cavalo alado, né? Aí você vai criar uma definição para cavalo alado, né? Geralmente, cavalo alado é o quê? Aquilo que tem asas. Isso, muito bem. Um exemplo de uso. Aí vocês podem criar um exemplo de uso de cavalo alado, vai ficar a critério de vocês, tá bom? Lembrando que a frase ela tem que ser curta, objetiva, nada de subjetivismo. Letra C, registre o verbete que você acabou de criar sobre cavalo alado, tá bem? Ok, meus amores, para finalizar, vocês vão fazer a questão 9, que vocês vão produzir um verbete temático sobre um dos mitos citados no texto Pégaso para integrar um mini dicionário de seres mitológicos elaborados pela turma. Após a edição, esse material poderá circular entre os alunos para ser lido em casa. Então, depois, quando retornar às aulas online, a gente faz o compartilhamento dessa questão. Mas é importante você produzir esse mini dicionário temático, né? Você vai escolher algum tema, alguma palavra, digamos aí, da mitologia e você vai explicar, você vai colocar informações relacionadas a ela. Tá, meus amores? Espero que eu tenha contribuído. Na próxima aula, a gente faz a correção da unidade e seguimos com os nossos estudos, tá bem? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.